O Livro dos Médiuns. Antes de lerem o Livro dos Médiuns, por favor, atentem-se a ler primeiro o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, primeira parte, Noções Preliminares. Capítulo 4, Sistemas. Quando os estranhos fenômenos do Espiritismo começaram a se produzir, ou melhor, quando se renovaram nestes últimos tempos, suscitaram, antes de mais nada, a dúvida sobre a sua realidade e, mais ainda, sobre a sua causa. Quando foram averiguados por testemunhos irrecusáveis e através de experiências que todos puderam fazer, aconteceu que cada qual os interpretou a seu modo, de acordo com as suas ideias pessoais, suas crenças e seus preconceitos. Daí o aparecimento dos numerosos sistemas que uma observação mais atenta deveria reduzir ao seu justo valor. Os adversários do Espiritismo logo viram nessas divergências de opinião um argumento contrário, dizendo que os próprios espíritas não concordavam entre si. Era uma razão bem precária, pois os primeiros passos de todas as ciências em desenvolvimento são necessariamente incertos, até que o tempo permita a reunião e a coordenação dos fatos que possam fixar-lhes a orientação. À medida que os fatos se completam e são melhor observados, as ideias prematuras se desfazem e a unidade de opinião se estabelece, quando não sobre os detalhes, pelo menos sobre os pontos fundamentais. Foi o que aconteceu com o Espiritismo, que não podia escapar a essa lei comum e que devia mesmo, por sua natureza, prestar-se ainda mais à diversidade de opiniões. Podemos dizer, aliás, que nesse sentido o seu avanço foi mais rápido que os de ciências mais antigas, como a medicina, por exemplo, que ainda continua a dividir os maiores sábios. Para seguir a ordem progressiva das ideias, de maneira metódica, convém colocar em primeiro lugar os chamados sistemas negativos dos adversários do Espiritismo. Refutamos essas objeções na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos, bem como na pequena obra intitulada O que é o Espiritismo. Seria inútil voltar ao assunto e nos limitaremos a lembrar, em duas palavras, os motivos em que eles se apoiam. Os fenômenos espíritas são de duas espécies, os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, por não admitirem nada além da matéria, compreende-se que eles neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam à sua maneira e seus argumentos podem ser resumidos nos 4 sistemas seguintes. Sistema do charlatanismo. Muitos dos antagonistas atribuem esses efeitos à esperteza, pela razão de alguns terem sido imitados. Essa suposição transformaria todos os espíritas em mistificados e todos os médiuns em mistificadores, sem consideração pela posição ou caráter, o saber e a honrabilidade das pessoas. Se ela merecesse resposta, diríamos que alguns fenômenos da física são também imitados pelos prestidigitalizadores, o que nada prova contra a verdadeira ciência. Há pessoas, aliás, cujo caráter afasta toda suspeita de fraude, e seria preciso não se ter educação nem urbanidade para atrever-se a dizer-lhes que são cúmplices de charlatanice. Num salão bastante respeitável, um senhor que se dizia muito educado permitiu-se fazer uma observação dessa e a dona da casa lhe disse: Senhor, desde que não está satisfeito, o dinheiro lhe será devolvido na porta.
e com um gesto lhe indicou o melhor que tinha que fazer. Devemos concluir disso que nunca houve abusos? Seria necessário admitir que os homens são perfeitos. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais santas. Por que não se abusaria do espiritismo? Mas o mau emprego que se pode fazer de uma coisa não deve levar-nos a prejulgá-la. Podemos considerar a boa-fé dos outros pelos motivos de suas ações. Onde não há especulação, não há razão para o charlatanismo. Sistema da loucura. Alguns, por condescendência, querem afastar a suspeita de fraude e pretendem que os que não enganam são enganados por si mesmos, o que equivale a chamá-los de imbecis. Quando os incrédulos são menos maneirosos, dizem simplesmente que se trata de loucura, atribuindo-se sem cerimônias o privilégio do bom senso. É esse o grande argumento dos que não têm melhores razões a apresentar. Aliás, essa forma de crítica se tornou ridícula pela própria leviandade e não merece que se perca tempo em refutá-la. Por sinal que os espíritas pouco se importam com ela. Seguem corajosamente o seu caminho, consolando-se ao pensar que tem por companheiros de infortúnio muita gente de mérito incontestável. É necessário convir com efeito que essa loucura se se trata de loucura, revela uma estranha característica, a de atingir de preferência a classe mais esclarecida, na qual o espiritismo conta até o momento com a maioria absoluta de adeptos. Se nesse número se encontram alguns excêntricos, eles não depõem mais contra a doutrina do que os fanáticos contra a religião, do que os melomaníacos contra a música, ou do que os maníacos calculadores contra a matemática. Todas as ideias têm seus fanáticos e seria necessário ser-se muito obtuso para confundir o exagero de uma ideia com a própria ideia. Para mais amplas explicações a respeito, enviamos o leitor a nossa brochura, O que é o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, parágrafo 15 da introdução. Sistema da alucinação. Outra opinião, menos ofensiva, porque tem um leve disfarce científico, consiste em atribuir os fenômenos a uma ilusão dos sentidos. Assim, o observador seria de muito boa fé, mas creria ver o que não vê. Quando vê uma mesa levantar-se e permanecer no ar sem qualquer apoio, a mesa nem se moveu. Ele a vê no espaço por uma ilusão ou por um efeito de refração, como o que nos faz ver um astro ou um objeto na água, deslocado de sua verdadeira posição. A rigor, isso seria possível, mas os que testemunharam esse fenômeno constataram a suspensão passando por baixo da mesa, que seria difícil se ela não houvesse sido elevada. Além disso, ela é elevada tantas vezes que acaba por quebrar-se ao cair. Seria isso também uma ilusão de ótica? Uma causa fisiológica bem conhecida pode fazer, sem dúvida, que se veja rodar uma coisa que nem se mexeu, ou que nos sintamos rodar quando estamos imóveis. Mas quando várias pessoas que estão ao redor de uma mesa são arrastadas por um movimento tão rápido que é difícil segui-la, e algumas são até mesmo derrubadas, teriam acaso sofrido vertigens como o ébrio que vê a casa passar-lhe pela frente? Sistema do músculo estalante. Se assim fosse, no que toca à visão, não seria diferente para o ouvido. Mas quando os golpes são ouvidos por toda uma assembleia, não se pode razoavelmente atribuí-los à ilusão. Afastamos, bem entendido, qualquer ideia de fraude, considerando uma observação atenta em que se tenha constatado que não havia nenhuma causa fortuita ou material. É verdade que um sábio médico deu ao caso uma explicação decisiva segundo pensava.
A causa, disse ele, está nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão muscular do pequeno perônio. E entra nas mais completas minúcias anatômicas para demonstrar o mecanismo dessa produção de estalos, que pode imitar o tambor e mesmo executar áreas ritmadas. Chega assim à conclusão de que o que ouvem os golpes numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato nada apresenta de novo. Infelizmente, para o autor dessa pretensa descoberta, sua teoria não pode explicar todos os casos. Digamos, primeiramente, que os dotados dessa estranha faculdade de fazer estalar à vontade o músculo do pequeno perônio, ou outro qualquer, e tocar áreas musicais por esse meio, são criaturas excepcionais, enquanto de fazer estalar as mesas é muito comum, e os que a possuem são muito raramente podem possuir aquela. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu-se de explicar como podem esses estalos musculares de uma pessoa imóvel e distanciada da mesa produzir nesta vibrações sensíveis ao tato. Como esses estalos podem repercutir a vontade dos assistentes em lugares diversos da mesa, em outros móveis, na parede, no forro, etc. E como, enfim, a ação desse músculo pode estender-se a uma mesa que não se toca e fazê-la mover-se sozinha. Essa explicação, aliás, se realmente explicasse alguma coisa, só poderia infirmar o fenômeno dos golpes, não podendo referir-se aos demais modos de comunicação. Concluímos, pois, que o seu autor julgou sem ter visto, ou sem ter visto tudo de maneira suficiente. É sempre lamentável que os homens de ciência se apressem a dar, sobre o que não conhecem, explicações que os fatos podem desmentir. O seu próprio saber deveria torná-los mais ponderados em seus julgamentos. Quanto mais esse saber lhes amplia os limites do desconhecido. Sistema das causas físicas. Saímos aqui dos sistemas de negação absoluta. Averiguada a realidade dos fenômenos, o primeiro pensamento que naturalmente ocorreu ao espírito dos que o viram foi o de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer. Em uma palavra, a causa exclusivamente física, material. Essa opinião nada tinha de irracional e prevaleceria se o fenômeno se limitasse aos efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la. Era, em alguns casos, o aumento da potência na razão do número de pessoas presentes, pois cada uma delas podia ser considerada como um elemento de uma pilha elétrica humana. O que caracteriza uma teoria verdadeira, já o dissemos, é a possibilidade de explicar todos os fatos. Se um único fato a contraditar, é porque ela é falsa, incompleta ou demasiado arbitrária. Foi o que não tardou a acontecer no caso. Os movimentos e os golpes revelaram inteligência, pois obedeciam a uma vontade e respondiam ao pensamento. Deviam, pois, ter uma causa inteligente. E desde que o efeito cessava de ser apenas físico, a causa, por meio mesmo, devia ser outra. Assim, o sistema de ação exclusiva de um agente material foi abandonado, e só se renova entre os que a julgam a priori sem nada terem visto. O ponto capital, portanto, é a constatação da ação inteligente, e é por ele que se pode convencer quem quiser se dar ao trabalho da observação. Sistema do reflexo. Conhecida a ação inteligente, restava saber qual seria a fonte dessa inteligência. Pensou-se que poderia ser a do médium ou dos assistentes, que se refletiria como a luz ou as ondas sonoras.
isso era possível, e somente a experiência poderia dar a última palavra a respeito. Mas notemos, desde logo, que esse sistema se afasta completamente das ideias puramente materialistas. Para a inteligência dos assistentes poder reproduzir-se de maneira indireta, seria necessário admitir a existência no homem de um princípio independente do organismo. Se o pensamento manifestado fosse sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão seria confirmada. Mas o fenômeno, mesmo assim reduzido, não seria do mais alto interesse? O pensamento a repercutir num corpo inerte, a se traduzir por movimento, ruído, não seria admirável? Não haveria nisso o que excitar a curiosidade dos sábios? Por que, pois, eles desprezaram esse fato? Eles que se esgotam na procura de uma fibra nervosa? Somente a experiência, dissemos, poderia dar a última palavra sobre essa teoria. E a experiência a deu condenando-a, porque ela demonstra a cada instante e pelos fatos mais positivos que o pensamento manifestado pode ser não só estranho aos assistentes, mas quase sempre inteiramente contrário ao deles, que contradiz todas as ideias preconcebidas e desfaz todas as previsões. De fato, quando eu penso branco e me respondem preto, não posso acreditar que a resposta seja minha. Alguns se apoiam em casos de identidade entre o pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas que é isso? O que isso prova, senão que os assistentes podem pensar como a inteligência comunicante? Não se pode exigir que estejam sempre em oposição. Quando uma conversação, o interlocutor emite um pensamento semelhante ao vosso, direis por isso que ele o tirou de vós? Bastam alguns exemplos contrários e bem constatados para provar que essa teoria não pode ser decisiva. Como aliás, explicar pelo reflexo o reflexo do pensamento, a escrita feita por pessoas que não sabem escrever? As respostas do mais elevado alcance filosófico, obtidas através de pessoas iletradas, e aquelas dadas às perguntas mentais, ou formuladas numa língua desconhecida do médium, e mil outros fatos que não podem deixar dúvida quanto à independência da inteligência manifestante. A opinião contrária só pode resultar de uma deficiência de observação. Se a presença de uma inteligência estranha é moralmente provada pela natureza das respostas, materialmente o é pelo fenômeno da escrita direta, ou seja, da escrita feita espontaneamente, sem caneta nem lápis, sem contato e apesar de todas as precauções tomadas para evitar qualquer ardil. O caráter inteligente do fenômeno não poderia ser posto em dúvida. Logo, há mais do que uma simples ação fluídica. Além disso, a espontaneidade do pensamento manifestado, independente de toda a expectativa e de qualquer questão formulada, não permite que se possa torná-lo como um reflexo do que pensam os assistentes. O sistema do reflexo é muito desagradável em certos casos. Quando, por exemplo, numa reunião de pessoas sérias, ocorre uma comunicação de revoltante grosseria. Atribuí-la a um dos assistentes seria cometer uma grave indelicadeza, e é provável que todos se apressassem em repudiá-la. Sistema da alma coletiva. É uma variante do precedente. Segundo esse sistema, somente a alma do médium se manifesta, mas identificando-se com a de muitas outras pessoas presentes ou ausentes, para formar um todo coletivo que reuniria as aptidões, a inteligência
e os conhecimentos de cada uma delas. Embora a brochura que expõe essa teoria se intitule A Luz, pareceu-nos de um estilo bastante obscuro. Confessamos haver compreendido pouco do que vimos e só a citamos para registrá-la. Trata-se, aliás, de uma opinião individual, como tantas outras, e que fez poucos adeptos. Hematípse é o nome usado pelo autor para designar o ser coletivo que representa. Ele toma por epígrafe: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Essa proposição é evidentemente falsa, pois há uma infinidade de coisas que o homem não pode e não deve saber. Bem presunçoso seria o que pretendesse penetrar todos os segredos de Deus. Sistema sonambúlico. Esse sistema teve mais partidários, mas ainda agora conta com alguns. Como precedente, admite que todas as comunicações inteligentes procedem da alma ou espírito do médium. Mas, para explicar como o médium pode tratar de assuntos que estão fora do seu conhecimento, em vez de considerá-lo dotado de uma alma coletiva, atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que exalta e desenvolve a sua inteligência. Não se pode negar, em certos casos, a influência dessa causa, mas é suficiente haver presenciado como opera a maioria dos médiuns para compreender que ela não pode resolver todos os casos, constituindo, pois, a exceção e não a regra. Poderia ser assim se o médium tivesse sempre o ar de inspirado ou estático, aparência que ele poderia, aliás, simular perfeitamente se quisesse representar uma comédia. Mas como crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina, sem a menor consciência do que obtém, sem a menor emoção, sem se preocupar com o que faz, inteiramente distraído, rindo e tratando de assuntos diversos? Concebe-se a excitação das ideias, mas não se compreende que ela faça escrever aquele que não sabe escrever. E ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas, ou com a ajuda de uma prancheta ou de uma cesta. Veremos no curso dessa obra o que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Mas os casos em que a inteligência estranha se revela por sinais incontestáveis são tão numerosos e evidentes que não podem deixar dúvidas a respeito. O erro da maior parte dos sistemas surgidos na origem do Espiritismo é tirar conclusões gerais de alguns fatos isolados. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Entramos aqui em outra ordem de ideias. Constatada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. O meio mais fácil era, sem dúvida, lhe perguntar, mas algumas pessoas não viam nisso uma garantia suficiente e só quiseram ver em todas as manifestações uma obra diabólica. Segundo elas, somente o diabo ou os demônios podem comunicar-se. Embora esse sistema tenha hoje pouca aceitação, gozou por certo tempo de algum crédito, em virtude da condição especial daqueles que procuravam fazê-lo prevalecer. Assinalaremos, porém, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser considerados entre os adversários do Espiritismo, antes pelo contrário. Os seres que se comunicam, quer sejam demônios ou anjos, são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é sempre admitir a possibilidade de comunicação com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse mundo. A crença na comunicação exclusiva dos demônios
por mais irracional que seja, não pareceria impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas, desde que sabemos que os espíritos são apenas as almas dos que já viveram, ela perdeu todo o seu prestígio e, podemos dizer, toda a verossimilhança. Porque a consequência seria que todas essas almas eram demônios, fossem elas de um pai, de um filho ou de um amigo, e que nós mesmos, ao morrer, nos tornaríamos demônios. Doutrina pouco lisonjeira e pouco consoladora para muita gente. Será muito difícil convencer uma mãe que uma criança querida que ela perdeu e que após a morte lhe vem dar provas de sua afeição e de sua identidade, seja um suposto Satanás. É verdade que entre os espíritos existem os que são muito maus e não valem mais do que os chamados demônios. E isso por uma razão bem simples. É que existem homens muito maus e que a morte não os melhora imediatamente. A questão é saber se só eles podem comunicar-se. Aos que pensam assim, propomos as seguintes questões. Primeira, há espíritos bons e maus? Segundo, Deus é mais poderoso do que os maus espíritos ou do que os demônios, se quiserdes? Terceiro, afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se assim é, de duas uma. Isso acontece pela vontade ou contra a vontade de Deus? Se é contra a sua vontade, os maus espíritos são mais poderosos que ele. Se é pela sua vontade, por que razão, na sua bondade, não permitiria a comunicação dos bons para contrabalançar a influência dos outros? Quarto, que provas podeis dar da impossibilidade de se comunicarem os bons espíritos? Quinto, quando vos opomos à sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa todas as máscaras para melhor a seduzir. Sabemos realmente que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria. Mas admites que a ignorância possa representar o verdadeiro saber e uma natureza má subsistir à virtude sem deixar transparecer a fraude? Sexto, se é só o demônio que se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda orar a Deus, submissão à sua vontade, sofrer sem queixas as atribulações da vida, não ambicionar honras nem riquezas, praticar a caridade e todas as máximas do Cristo? Em uma palavra, fazer tudo o que é necessário para destruir seu império? Se é o demônio quem dá esses conselhos, temos de convir que, por mais ardiloso que seja, se demonstra bastante inábil ao fornecer armas contra ele mesmo. Sétimo, desde que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite umas para nos provar e outras para nos aconselhar o bem? Oitava, que pensaríeis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que afastasse dele, proibindo-o de vê-las, as pessoas que pudessem desviá-lo do mal? O que um bom pai não faria, devemos pensar que Deus, a bondade por excelência, estaria fazendo, menos compreensivo que um homem? Nona, a Igreja reconhece como autênticas algumas manifestações da Virgem e de outros santos, nas aparições, visões, comunicações orais e etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Vamos lá. Acreditamos que algumas pessoas aceitaram de boa fé essa teoria, mas acreditamos também que muitas o fizeram apenas para evitar a preocupação com essas coisas,
por causa das más comunicações que todos estão sujeitos a receber. Dizendo que somente o diabo se manifesta, quiseram assustar, assim como se faz a uma criança: não pegue nisso que queima. A intenção pode ser louvável, mas não atingiu o objetivo, porque a proibição só serve para excitar a curiosidade. E o temor do diabo abrange poucas pessoas. Em geral, querem vê-lo, nem que seja apenas para saber como ele é, e acabam se admirando de não encontrá-lo tão feio como pensavam. Não se poderia ainda encontrar outro motivo para essa teoria das comunicações exclusivas decorrentes do diabo? Há pessoas que consideram errados todos os que pensam como elas. Todos os que não pensam como elas. Ora, as que pretendem que as comunicações são do demônio não estariam com medo de encontrar espíritos que as contrariarem, muito mais no tocante aos interesses deste mundo que aos do outro? Não podendo negar o fato, quiseram apresentá-lo de maneira assustadora. Mas esse meio não deu mais resultados que os outros. E onde o medo do ridículo é importante, o melhor é deixar as coisas correrem. O muçulmano que ouvisse um espírito falar contra algumas leis do Alcorão pensaria seguramente que era um mau espírito. O mesmo aconteceria com um judeu, no tocante a algumas práticas da lei mosaica. Quanto aos católicos, ouvimos um deles afirmar que o espírito comunicante era o diabo, porque se atrevia a pensar diferente dele sobre o poder temporal. Embora só pregasse a caridade, a tolerância, o amor ao próximo, o desinteresse pelas coisas mundanas, de acordo com as máximas pregadas por Cristo. Os espíritos são as almas dos homens, e como os homens não são perfeitos, há também espíritos imperfeitos, cujo caráter se reflete nas comunicações. É incontestável que há espíritos maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais devemos nos prevenir. Mas por que encontrar os perversos entre os homens? Devemos fugir da vida social? Deus nos deu a razão e o discernimento para apreciarmos os espíritos e os homens. A melhor maneira de evitar os possíveis inconvenientes da prática espírita não é impedi-la, mas esclarecê-la. Um temor imaginário pode impressionar por um instante e não atinge a todos, enquanto a realidade claramente demonstrada é compreensível para todos. Sistema otimista. Ao lado dos sistemas que só veem nos fenômenos a ação dos demônios, há outros que só veem as dos espíritos bons. Partem do princípio de que, liberta da matéria, a alma está livre de qualquer véu e deve possuir a soberana ciência e a soberana sabedoria. Essa confiança cega na superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido, para muitas pessoas, a fonte de numerosas decepções. Elas tiveram de aprender à própria custa a desconfiar de alguns espíritos, tanto como desconfiavam de alguns homens. Sistema uniespírito ou monoespírito. Uma variedade do sistema otimista é a crença de que um único espírito se comunica com os homens e que esse espírito é o Cristo, protetor da Terra. Quando as comunicações são da mais baixa trivialidade, de uma grosseria revoltante, cheias de malevolência e de maldade, seria impiedade e profanação supor que pudessem porvir do espírito do bem por excelência. Ainda que poderia admitir a ilusão, se os que assim creem só tivessem obtido comunicações excelentes. Mas a maioria deles declara ter recebido comunicações muito más, explicando tratar-se de uma prova a que o espírito bom os submete a ditar-lhes coisas absurdas.
Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode fazer bons ditados para tentá-los, outros pensam que Jesus é o único a se manifestar e que pode fazer maus ditados para experimentá-los. Entre essas duas opiniões tão diversas, quem decidirá? O bom senso e a experiência. E citamos a experiência porque é impossível os que adotam essas ideias tenham verificado tudo suficientemente. Quando lhes advertimos com os casos de identificação, que atestam a presença de parentes, amigos ou conhecidos pelas comunicações, escritas, visuais e outras, respondem que é sempre o mesmo espírito. O diabo, segundo uns, o Cristo, segundo outros, que tomam aquelas formas. Mas quando dizem, por que razão os espíritos não podem comunicar-se, com que fim o espírito da verdade viria nos enganar sob falsas aparências, abusar de uma pobre mãe, ao fingir-se o filho por ela chorado? A razão se recusa a admitir que o espírito mais santo de todos venha a representar semelhante comédia. Além disso, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não é tirar do espiritismo o que ele tem de mais agradável? A consolação dos aflitos? Declaramos simplesmente que semelhante sistema é irracional e não pode resistir a um exame sério. Sistema multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas que examinamos, sem excetuar os negativos, fundamentam-se em algumas observações, mas incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa é vermelha de um lado e branca do outro, quem a vir só de um lado afirmará que é apenas vermelha ou branca e estará ao mesmo tempo errado e certo. Mas quem a vir de todos os lados dirá que tem as duas cores e só ele estará realmente com a verdade. Acontece o mesmo com as opiniões sobre o espiritismo. Pode ser verdadeira sobre certos aspectos e falsa se a generalizarem, tomando como regra o que é apenas exceção, interpretando como tal o que é somente uma parte. Por isso dizemos que quem desejar estudar seriamente esta ciência deve aprofundar-se bastante e durante longo tempo, pois só o tempo lhe permitirá perceber os detalhes, notar as nuances delicadas, observar uma infinidade de fatos característicos, que serão como os raios luminosos. Mas se permanecer na superfície, expõe-se a julgar prematuramente e, portanto, de maneira errônea. Vejamos os resultados gerais a que chegamos através de uma observação completa e que hoje formam a crença, podemos dizer, da universalidade dos espíritos, porque os sistemas restritivos não passam de opiniões isoladas. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou seja, pelos espíritos. Segundo, os espíritos constituem o mundo invisível e estão por toda parte. Povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. Terceiro, os espíritos agem constantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, sendo uma das potências do universo. Quarto, os espíritos não são entidades à parte da criação. São as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos, desprovidas do seu envoltório corporal. Do que se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que, ao morrer, nos tornamos espíritos desencarnados. Quinto, há espíritos de todos os graus, de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Sexto,
Estão submetidos à lei do progresso e todos podem chegar à perfeição. Mas como dispõem do livre-arbítrio, alcançam-na dentro de um tempo mais ou menos longo, segundo seus esforços e a sua vontade. 7. São felizes ou infelizes, conforme o bem ou o mal que fizeram durante a vida, e o grau de desenvolvimento a que chegaram. A felicidade perfeita e sem nuvens só é alcançada pelos que chegaram ao supremo grau de perfeição. 8. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens, e o número dos que podem comunicar-se é indefinido. 9. Os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumento e de intérpretes. 10. Reconhecem-se a superioridade e inferioridade dos espíritos pela linguagem. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas boas. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Os diversos graus por que passam os espíritos constam da escala espírita, contida no Livro dos Espíritos. O estudo dessa classificação é indispensável para se avaliar a natureza dos espíritos que se manifestam e suas boas e más qualidades. Sistema da alma material. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma, segundo a qual a alma e o perispírito não seriam distintos, ou melhor, o perispírito seria a própria alma, em depuração gradual por meio das transmigrações, como o álcool se depura nas destilações. Na doutrina espírita, entretanto, o perispírito é considerado como simples envoltório fluídico da alma, ou espírito. Constituindo-se o perispírito de uma forma de matéria, embora muito eterizada, para o sistema em causa, a alma seria também de natureza material, mais ou menos essencial, segundo o grau de depuração. Esse princípio não invalida nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois nada modifica em relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas, a alma e o perispírito formando um todo sob denominação de espírito, como o germe e o perisperma formam uma unidade sob o nome de fruto. Toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo em vez de formado por duas partes distintas. Como se vê, isso não leva a nenhuma consequência, e não falaríamos a respeito se não houvéssemos encontrado pessoas inclinadas a ver uma escola nova no que não é, de fato, mais que uma simples questão de palavras. Essa opinião, aliás, muito restrita, mesmo que fosse mais generalizada, não representaria uma cisão entre os espíritas, da mesma maneira que as teorias de emissão ou ondulações da luz não dividem os físicos. Os que desejassem separar-se por uma questão tão pueril provariam dar mais importância ao acessório do que ao principal, e estar impulsionados por espíritos que não podem ser bons, porque os bons espíritos não semeiam jamais o azedume e a cisânia. Eis porque consultamos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda, a se manterem em guarda contra semelhantes sugestões, e não ligarem a alguns detalhes de maior importância do que merecem, pois o fundo é o que é o essencial. Cremos, não obstante, dever dizer em algumas palavras, no que se funda a opinião, dos que consideram a alma e o perispírito como distintos. Ela se apoia no ensino dos espíritos, que jamais variaram a esse respeito. Aludimos aos espíritos esclarecidos, pois entre os espíritos em geral, há muitos que não sabem mais e até mesmo conhecem menos do que os homens. Aliás, essa teoria contrária é uma concepção humana. Não fomos nós que inventamos, nem que supusemos a existência do perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência
nos foi revelada pelos Espíritos, e a observação nola confirmou. O Livro dos Espíritos, né? Questão 93. Ela se apoia ainda no estudo das sensações dos espíritos. E, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis que, para outros, implicariam a solidificação e a desagregação dos elementos constitutivos da alma e, consequentemente, a sua desorganização. Além disso, seria necessário admitir que essa matéria, que pode tornar-se perceptível aos nossos sentidos, fosse o próprio princípio inteligente, que não é mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou a roupa com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, nada sabemos. Quando se diz que ela é imaterial, devemos entendê-lo em sentido relativo e não absoluto, porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou espírito é alguma coisa. O que se quer dizer, portanto, é que a sua essência é de tal maneira superior que não apresenta nenhuma analogia com o que chamamos matéria. E que, por isso, ela é, para nós, imaterial. Eis a resposta de um espírito a respeito do assunto. O que uns chamam perispírito é o mesmo que outros chamam de envoltório fluídico. Eu diria, para me fazer compreender de maneira mais lógica, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e do pensamento. Mas me refiro aos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, estão ainda completamente impregnados de fluidos terrenos. Portanto, são materiais, como podeis compreender. Por isso mesmo, sofrem de fome, de frio e etc. Sofrimentos que não podem atingir aos espíritos superiores, visto que os fluidos terrenos já foram depurados no seu pensamento, quer dizer, na sua alma. Para progredir, a alma necessita sempre de um instrumento, sem o qual ela não seria nada para vós, ou melhor, não o poderíeis conceber. O perispírito para nós, espíritos errantes, é um instrumento pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente, por meio do vosso corpo ou do vosso perispírito, seja diretamente com a vossa alma. Vem daí a infinita variedade de médiums e de comunicações. Resta agora o problema científico, referente à própria essência do perispírito, que é outro assunto. Compreendei primeiro a sua possibilidade lógica. Resta a seguir a discussão da natureza dos fluidos, que é por enquanto inexplicável, porque a ciência não conhece o suficiente a respeito, mas chegará a conhecê-lo se quiser avançar com o espiritismo. O perispírito pode variar de aparência, modificar-se ao infinito. A alma é a inteligência, não muda sua natureza. Nesse assunto não podeis avançar, pois é uma questão que não pode ser explicada. Julgais que também não investigo como vós? Vós pesquisais o perispírito, e nós, atualmente, pesquisamos a alma. Esperai, pois. Resposta dada pelo espírito chamado Lamenais. Assim, os espíritos que podemos considerar adiantados ainda não puderam sondar a natureza da alma. Como nós poderíamos fazê-lo? É, pois, uma perda de tempo perscrutar o princípio das coisas, como ensina o Livro dos Espíritos, questão número 17 e 49. Pertence aos segredos de Deus. Pretender descobrir por meio do Espiritismo que ainda não é do alcance da humanidade seria desviá-lo do seu verdadeiro objetivo, fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. O essencial é que o homem aplique o Espiritismo no seu aperfeiçoamento moral. O mais é apenas curiosidade estéril e quase sempre orgulhosa, cuja satisfação não o faria avançar sequer um passo. O único meio de avançar é tornar-se melhor. Os espíritos que ditaram o livro, que traz o seu nome, provaram a própria sabedoria ao respeitarem, no tocante ao princípio das coisas, os limites
que Deus não nos permite passar, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas, mais fascinantes do que sérias, e que um dia cairão ao embate da razão, como tantas outras oriundas do cérebro humano. Só disseram o justamente necessário para que o homem compreenda o seu futuro e assim encorajá-lo na prática do bem.